Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo com muita alegria e satisfação de trazer aqui para vocês um vídeo cheio de informações do Corinthians. Vamos falar sobre a vitória de ontem e, é claro, vamos falar sobre Everton Cebolinha no timão. Será possível? ESPN confirma informação do Corintianeiro. Já deixa o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians, fiel. O seu like ele é de grande importância, mas muita importância mesmo. Deixa o like para nos ajudar. Ontem a gente fez duas lives, pré-jogo e pós-jogo, que foi lives maravilhosas aqui. Eu agradeço aqui todos vocês pela presença de ontem, tá? Estou tentando aqui começar a encaixar algumas lives em horários diferentes, horários mais cedo, até para atingir um público que não pode sempre no horário da tarde, tá? Fazer live tipo meio-dia, 1h, quero o feedback de vocês se seria um bom horário para todos aí, tá bom? Fiel, bora falar de timão, né? Porque ontem o Corinthians não só venceu, como convenceu e também serviu para despertar alguns jogadores que estavam adormecidos no Corinthians, como o Rodrigo Garro, por exemplo, que não conseguia fazer uma boa partida já há muito tempo. E eu gostei muito dessa partida do Corinthians porque o Garro deu 2 passes e se a gente sempre fica com aquela expectativa do Garro voltar a ser aquele jogador de 2024. Então quero dar aqui os parabéns pro Rodrigo Garro, porque foram 2 passes realmente magníficos, tá? O primeiro passe, cara, que ele toca pro Kaique foi no tempo correto, na velocidade certa que a bola correu, porque senão o Corinthians não faria aquele gol, porque o zagueiro estava acompanhando o Kaique. Então foi um passe aí na velocidade certa e no time perfeito, onde o Kaique teve todos os méritos também para fazer o gol, tá? Não foi aquele gol de só fazer, o Kaique adiantou a bola, falei, cara, chuta, e ele não chutava e de repente ele, a lá Romarinho, né, na Libertadores, faz aquele golaço diante do Platense, o Kaique, por cobertura no goleiro, dá só uma cavadinha, lembrando os gols da França aí, né, contra o Brasil, e o Corinthians abre 1-0. Aí a gente já coloca o primeiro mérito totalmente impactante no Diniz. Ah, corintianeiro, mas o Corinthians jogou contra o Platense, não é um time tão forte. O Diniz chegou agora, um dia e meio de trabalho. Como que já tem o dedo do Diniz aí? Como o Diniz já impactou esse time? Primeiramente, o Kaique estava sendo reserva com o Dorival Júnior. O Diniz já chega no primeiro comando técnico do Corinthians, no primeiro jogo como comandante técnico, ele tira um jogador que é reserva absoluta e põe como titular e faz uma ótima partida fazendo o primeiro gol. Então isso é impactante. E os 2 gols, tá? Até do Yuri, um jogador que era reserva certo para essa partida, caso o Dorival fosse treinador, porque já não estava atuando muito bem, já estava entrando só no segundo tempo com o Dorival, ele também coloca de titular e mais, dá a braçadeira de capitão para o Rodrigo Garro, que dá 2 excelentes passes para o Corinthians fazer o gol. O passe para o Kaique e o passe para o Yuri Alberto. O passe do Yuri Alberto foi algo, na minha opinião, assim, coisa de outro mundo, porque, cara, eu vou ser sincero pra vocês, na televisão eu nem vi o Yuri Alberto, eu vi o Kaique disparando, falei, cara, ele vai rolar no Kaique de novo, de repente ele inverte tudo pra direita pro Yuri Alberto, e o Yuri Alberto saiu na cara do gol, eu falei, que isso? O Yuri Alberto foi lá e fez o gol do Corinthians, então o Garro tem uma genialidade e uma percepção de jogo muito grande, foi muito importante pra ele fazer esses 2 passes e o Corinthians sair com essa vitória, 9 jogos. A vitória foi importante para toda a equipe. Teve os destaques individuais, claro, mas a vitória foi importante para toda a equipe do Corinthians porque ela retrata um cenário em que o Corinthians estava 9 jogos sem vencer. Isso é completamente desesperador para um clube do tamanho do Corinthians. Não existe você ficar 9 jogos sem vencer. Então o Diniz chega já implantando o seu método de trabalho, já colocando 2 peças que era reserva como titular e o Corinthians consegue a sua vitória. Não num campeonato normal, mas na Taça Libertadores fora de casa, que é muito difícil, tá? Ó, sempre encarar times do futebol do Sul-América é difícil. O Santos perdeu na Sul-Americana, o Botafogo perdeu na estreia da Libertadores, o Palmeiras empatou na estreia da Libertadores e o Corinthians venceu o Platense fora de casa, já aí garantido uma grande vitória. Agora vamos aguardar o Peñarol dentro de casa. Dentro de casa somos mais fortes ainda, até lá o trabalho do Diniz vai estar mais implementado, os jogadores vão entender mais aquilo que o Diniz quer propor e torcemos por uma baita vitória. Fora que domingo agora também já tem clássico diante do Palmeiras na Neoquímica Arena, que a gente tem tudo também para fazer um ótimo clássico, os jogadores estão motivados com a vitória e dá moral para o Corinthians encarar
esse Palmeiras que é sempre muito difícil bater nessa era, nessa gestão que eles estão aí nadando no dinheiro com o super time, assim como o Flamengo. Mas Corinthians é Corinthians, meu irmão, aqui com a gente não tem essa. E eu tenho certeza que vamos fazer um grande clássico. Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês. Certo, fiel, combinado? E não podemos deixar aqui de dar um destaque especial para o Hugo Souza. Porque se o Platense faz aquele gol de cabeça, que foi para mim um milagre, cara, sensacional. Não é qualquer goleiro que faz aquela defesa. Ancelotti, cara, preste atenção no Hugo Souza, tá? Porque o Hugo Souza merece uma chance de titular na seleção brasileira. Cara, muito mais que Ederson, muito mais do que Bento, pelo amor de Deus. Olha a partida que o Hugo Souza fez contra a França. Tomou 2 gols por cobertura. Que mané Alisson, caramba, cara. O negócio é Hugo Souza, tá? O Alisson aí, que o Hugo só foi por causa que o Alisson teve aí a sua convocação cortada, né? Eu acho que por motivo de lesão. Então, Hugo Souza, na minha opinião, não tinha que só ir para a Copa. Ele tinha que ser o titular da seleção brasileira, um goleiro catador de pênalti, um goleiro que chama a responsabilidade e fez aí uma ótima partida diante do Platense. Mas sempre vai ter, vamos dizer, esse tabu em que jogadores da Europa têm mais, vamos dizer assim, preferência do que os jogadores que atuam no Brasil para assumir as titularidades da seleção brasileira. Infelizmente, mas parabéns ao Hugo Souza. Fiel, bora falar de Cebolinha, cara. Eu fico tão feliz quando eu trago uma informação alguns dias antes e vem uma grande emissora no cenário esportivo brasileiro e confirma a mesma informação que você trouxe alguns dias antes. Isso é maravilhoso, porque significa que estou trabalhando com as pessoas certas. Confirmou uma informação do Kaique, que seria titular, que trouxe alguns dias antes também, em primeira mão. Confirma agora a questão do Cebolinha em primeira mão também, que o corintianeiro trouxe, que a ESPN também agora trouxe a informação com o André Hernan, que o Corinthians sim está avaliando uma possível contratação do Cebolinha. Vou colocar aí o link para vocês, o link e a foto para vocês aí da ESPN, falando sobre Everton Cebolinha. Caso vocês queiram com mais detalhes, vocês podem entrar no site. Mas sim, o Corinthians hoje avalia e monitora a situação de Everton Cebolinha para vir para o Corinthians. A questão do Matheus Bidu, eu disse para vocês que o Corinthians não iria aceitar essa proposta, porque o Matheus Bidu é um jogador ativo no Corinthians, em atividade, que está jogando muito bem. E o Everton Cebolinha, por mais que tenha um grande nome, é um jogador que está no Flamengo sem ter a oportunidade de jogar, está parado no Flamengo, vamos dizer, um jogador que está inativo lá, não está jogando, e o Bidu está completamente atuante no Corinthians, então não seria uma troca justa, tá? E o Flamengo tem um grande pesar em toda essa situação. O Corinthians monitora o Cebolinha e mesmo o Corinthians não fazendo aí negociações envolvendo o Matheus Bidu, o Corinthians tem totais condições de contratar o Everton Cebolinha por questões normais, tá? Sem envolver jogadores. Por quê, corintianeiro? Porque o Everton Cebolinha, no meio deste ano, agora, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair no final do ano, tá? Completamente de graça. Se o Flamengo ganhar R$1, o Flamengo investiu 60 milhões de reais no Everton Cebolinha. Então o Flamengo, a tendência é que queira recuperar um pouco desse dinheiro. Se eles se manterem aí, vamos dizer, orgulhosos e não vender o Cebolinha vai sair de graça. E eles não terão nenhum retorno num jogador que não deu frutos para o Flamengo. Então, para o Corinthians compensa. Mesmo se o Flamengo não quiser vender, quando chegar no meio do ano, assina um pré-contrato com o Everton Cebolinha, se ambas as partes chegarem num acordo em comum, e no final do ano, o Everton Cebolinha vem de graça para o Corinthians. Mas caso o Corinthians queira forçar uma saída do Cebolinha no meio do ano, tem totais possibilidades também, porque eu já cansei de trazer informações aqui que a vontade do jogador prevalece muito em um clube de futebol. Lá ele não está sendo aproveitado. Então, se tem um grande clube do Brasil querendo a contratação de Cebolinha, onde ele possa chegar e pode brigar por titularidade, até ser titular no time do Diniz, isso voga muito, tá, fiel? Porque o cara vai falar, eu não quero ficar aqui, eu não tô jogando, me libera. Isso voga muito também. Corinthians que já teve aí negociações com o Mateuzinho, com o Flamengo, com o Ala, e pode agora com o Cebolinha. Só que a questão do Mateuzinho e do Ala é completamente diferente do Everton Cebolinha, porque se o Corinthians quiser contratá-lo, vai ter que fazer um investimento de uma grana. Tipo aí, dar uma boa entrada para o Flamengo, vamos vender por 40 milhões, vamos vender por 50, uma boa entrada e dividir o resto das parcelas. Mas aí depende do Flamengo, porque mesmo a vontade dos jogadores, os direitos federativos pertencem ao Flamengo. Mas o Corinthians está monitorando, o Corinthians está atrás e quer o Everton Cebolinha. Por que esse cenário mudou completamente? Porque
o Fernando Diniz gosta do Cebolinha, já deu o aval para contratar o Cebolinha e quer o Cebolinha no seu time. Então é algo que o Corinthians vai correr atrás. Se não conseguir, a gente não pode cravar aqui ou falar que tem uma negociação avançada, porque isso seria mentira da minha parte. E eu, cara, preservo demais vocês. E nunca vou mentir para vocês aqui. A partir do momento que eu mentir, eu vou estar desrespeitando vocês aí. Não, e nunca vai acontecer isso, tá? E o Cebolinha não está avançado com o Corinthians, nada do tipo. O Cebolinha já tem a ciência, vamos dizer assim, já sabe que o Corinthians quer o Cebolinha. O Cebolinha já sabe disso, do interesse do Corinthians, sabe que o Corinthians está monitorando e avaliando o jogador internamente, junto com comissão técnica e diretores, e a qualquer momento pode pintar uma proposta para o Cebolinha. Se não haver negociações com o Flamengo, a proposta vai direto para o jogador. Porque na hora que chegar no meio do ano agora, daqui uns meses, ele já pode assinar um pré-contrato com o Corinthians e sair no final do ano. Mas o Corinthians tem a intenção de contratar o Cebolinha já para o meio do ano agora, tá, fiel? Então a gente vai ter que aguardar chegar mais perto dessa abertura do mercado da bola para a gente ver como que vai estar essa situação, se vai ficar para o final do ano ou se vai ficar para este ano mesmo. Mas mais uma informação do corintianeiro que se confirma para vocês que Everton, Cebolinha e Corinthians têm aí, vamos dizer, negociações aí em aberto, tá? Monitoração do Corinthians e também Diniz aí aprovando a contratação do Everton Cebolinha. Tá, fiel? Comentem, quero saber sua opinião. Sua opinião é de grande importância para esse canal e sempre vai ser. Respondi todos os comentários ontem. Vou responder todos os comentários também. Aproveita que vou estar online e já respondo o seu também, porque esse canal não falha. Responde todos os comentários sem uma única exceção. Combinado, fiel? Estamos combinados então? Ó, hoje à tarde ainda tem mais um vídeo aqui, mais um vídeo no canal do Corintianeiro 2.0 e à noite eu vou trazer outro vídeo aqui. Então são 4 vídeos na plataforma diariamente, sem cortes, tá? Não tem cortes, pega o vídeo aqui da tarde, põe no vídeo da noite, pega o vídeo cedo e põe no vídeo da tarde, parece a tesourinha lá cortando. Aqui não tem corte, irmão, aqui são 4 vídeos inéditos, cheio de informações para vocês. Combinado, fiel? Estamos combinados então? Quero agradecer demais sua presença, meu muito obrigado por tudo mesmo. Vamos ficar aqui nessa... respirar com essa vitória do Timão, né? Porque foi muito importante para nós. E vai, Corinthians!